Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Dionis, sou técnico em segurança do trabalho, bombeiro civil e instrutor de brigadas de incêndio credenciado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. E neste vídeo eu vou falar justamente sobre o instrutor de brigadas de incêndio. Qual a formação necessária esse profissional precisa para ser considerado apto para ministrar o curso de brigadas de incêndio? Onde encontrar essas informações? Qual lei, qual norma fala sobre a formação do instrutor de brigadas de incêndio? Eu vou iniciar falando justamente sobre a NBR 14276, que apesar de não ser lei, a mesma menciona sobre a formação necessária do instrutor de brigadas de incêndio. Além da NBR 14276, há normas estaduais elaboradas pelo Corpo de Bombeiros Militar de cada estado e que regulamentam a formação de brigadas de incêndio e também mencionam sobre a formação do instrutor. Em Santa Catarina, essa questão é regulamentada pela IN 28, a qual também vou abordar nessa videoaula. Se você está fora de Santa Catarina, verifique através do site do Corpo de Bombeiros Militar do seu estado qual norma regulamenta sobre brigadas de incêndio, pois lá você encontrará as informações de que precisa. Aqui são chamadas de INs, Instruções Normativas. Aí podem ser IT, Instrução Técnica, NPT, Norma de Procedimento Técnico, enfim. Essa sigla ela vai variar de estado para estado, assim como também algumas exigências. Vamos lá então, vamos começar? Aqui eu tenho a NBR 14276, eu vou rolar para baixo aqui, ó, para a gente ir direto no ponto certo. A informação sobre a formação do instrutor de brigadas de incêndio está aqui no item 3.23, que diz o seguinte, ó, instrutor em incêndio, profissional com formação em prevenção e combate a incêndio e abandono de área, com carga horária mínima de 60 horas para risco baixo ou médio, ou 100 horas para risco alto, e formação em técnicas de ensino com carga horária mínima de 40 horas. Então, o profissional que vai ministrar o conteúdo de prevenção e combate a incêndio durante o curso de brigadas de incêndio, ele tem que ter um curso, ele tem que ter participado de um curso, uma formação em prevenção e combate a incêndio e abandono de área com a carga horária mínima de 60 horas, para risco baixo ou médio. Se for risco alto, essa carga horária do curso deve ser de 100 horas, além de ter um curso com formação em técnicas de ensino com carga horária mínima de 40 horas. Então, essa é a exigência da NBR 14276 com relação ao instrutor de brigadas de incêndio, né, que vai ministrar o conteúdo sobre prevenção e combate a incêndio. O instrutor em primeiros socorros, que é aquele profissional que vai ministrar o conteúdo de primeiros socorros, ele tem que ter uma formação em técnicas de emergência pré-hospitalar, com carga horária mínima de 100 horas para risco baixo, médio ou alto, e a formação em técnicas de ensino com carga horária mínima de 40 horas. Agora eu vou mostrar aqui, no site do Corpo de Bombeiros Militar, a IN 28, que é a IN que fala sobre o instrutor de brigadas de incêndio, né, regulamenta a formação do instrutor de brigadas de incêndio em Santa Catarina. Lembrando que se você não mora em Santa Catarina, entre aí, procure o site do Corpo de Bombeiros do seu estado e verifique dentro do site deles que você vai encontrar alguma norma que fala, que menciona, que regulamenta essa questão, tá certo? Então vamos lá, IN 28. Aqui eu estou na página do Corpo de Bombeiros, né, dentro do site do Corpo de Bombeiros, na página onde consta todas as INs. Eu quero aqui a IN 28, ela está aqui, ó, IN 28, Brigada de Incêndio. Então eu vou clicar aqui, vai abrir a IN aqui na íntegra, está aqui ela, norma de segurança contra incêndio, instrução normativa IN 28, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Vou rolar para baixo aqui, vou direto ao ponto também. A informação que nós queremos ela está no capítulo 6, que fala sobre habilitação e credenciamento. A seção 1 fala do credenciamento dos brigadistas particulares e a seção 2 fala dos instrutores de brigadistas.
Então é essa a informação que nós queremos. Então aqui ó, no artigo 32, diz o seguinte, ó, os instrutores e brigadistas serão considerados credenciados quando aprovados em prova de credenciamento, escrita e objetiva, sem consulta, aplicada anualmente no primeiro domingo do mês de julho pelos bombeiros, pelos batalhões de bombeiros militar, devendo obter 70% de aproveitamento. Então, o candidato a instrutor de brigadas de incêndio, aqui em Santa Catarina, precisa passar por uma prova, que é realizada pelo Corpo de Bombeiros. E nessa prova, o candidato tem que ter um aproveitamento mínimo de 70%, ou seja, ele tem que tirar uma nota mínima 7, para que ele seja considerado credenciado. Porém, daqui no parágrafo 1º diz o seguinte, ó, para retirar o documento de credenciamento do instrutor de brigadista, o candidato deverá apresentar primeiro a via da guia de recolhimento da taxa de segurança quitada, certificado que comprove a aprovação em curso de 100 horas aula de combate a incêndios, 50 horas aula em atendimento pré-hospitalar, 50 horas aula de segurança contra incêndio e 50 horas aula de brigadas de incêndio, além de possuir ensino médio completo. Então, aqui em Santa Catarina, primeiro o candidato tem que fazer uma prova. Será aprovado na prova. Aí, no momento em que ele vai retirar sua credencial junto ao Corpo de Bombeiros, ele precisa apresentar uma taxa de segurança, uma taxa que ele vai ter que pagar, e ter que apresentar os certificados que comprove a formação, que ele tenha curso com carga horária de 100 horas de combate a incêndio, 50 horas aula de atendimento pré-hospitalar, 50 horas aula de segurança contra incêndio, 50 horas aula de brigadista de incêndio, ou seja, tem que ter o conteúdo de brigada de incêndio dentro do curso, além de possuir o ensino médio completo. No parágrafo 2º, diz que o credenciamento terá validade de 2 anos a contar da data da expedição do certificado de credenciamento, devendo o instrutor, após o vencimento da validade do certificado, realizar nova prova de credenciamento. Então, o instrutor ele faz a prova, é aprovado, vai no Corpo de Bombeiros para retirar sua credencial, apresenta ali os certificados, né, conforme a gente mencionou aqui no parágrafo 1º. Uma vez que ele retirou a sua credencial, ela tem validade por um período de 2 anos, ou seja, a cada 2 anos ele precisa refazer a prova, para que ele continue sendo credenciado, sendo considerado instrutor de brigadas de incêndio pelo Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina. Tranquilo? Espero aí que tenha gostado da aula. Se gostou, dá um joinha. Não esqueça aí de se inscrever no canal, que assim que for postado um novo vídeo, o YouTube vai estar lhe informando. Ok? Forte abraço aí, fiquem todos com Deus e até breve.